Olá, alunos! A aula de hoje tratará do capítulo 12, a integração regional e o papel do Brasil. O objetivo que deve ser alcançado por vocês, como forma de conhecimento, é conhecer os principais organismos que atuam no território americano. Esses organismos, gente, nós vamos entender que são que os acordos de integração, são os blocos, certo? Que estão inseridos na América Latina. Então vamos lá, acordo de integração na América Latina. O objetivo é promover ações conjuntas entre os países com o intuito de fortalecer a economia, gerar benefícios sociais, políticos e promover intercâmbio cultural. Bom, gente, hoje nós sabemos, né, que vivemos na economia global, na economia de mercado, então se faz necessário, é prioridade que os países, né, se unam, se associem, né, através de blocos para fortalecer economicamente, fortalecer suas economias, certo? Então, os principais blocos, eles vão ter como sempre objetivo principal a economia, que é a partir do crescimento econômico, que aí os países menos corruptos, né, eles vão investir em questões, em setores sociais, com políticas públicas voltadas para a educação, saúde, cultura, né? E também na questão do intercâmbio cultural, entre a valorização das etnias de uma determinada região. Tá bom? Então hoje se faz necessário, então o país que não está inserido na economia global, ele está marginalizado, certo? Ele vai obter os principais problemas, né? Com crise econômica, né? Crise social, política. Então, se faz necessário atualmente na economia de mercado, na economia global, na mundialização do mercado, que os países se criem acordos de integração, de união, com o objetivo de fortalecer a economia. Claro que aqui nós vamos ver alguns blocos que não tem como objetivo principal a economia, certo? Então nós vamos ver os outros blocos aqui que vai tratar o objetivo principal, a questão dos direitos humanos, questão social, tecnológica, educação. Então vamos conhecer aí cada um, certo? Do organismo de integração, o Mercosul, é um bloco que tem como característica o Mercado Comum do Sul, criado em 91 com o Tratado de Assunção na capital do Paraguai, assinado por Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. São os 4 países, né, fundadores do bloco. Países associados ao bloco: Chile, Bolívia em 96, Peru 2003, Colômbia e Equador 2004, Guiana e Suriname em 2013. Algumas observações, pessoal, em relação ao Mercosul. Em 2012, a Venezuela aderiu ao bloco, mas foi suspensa em 2017 por ruptura da ordem democrática, né? Então, ainda hoje a Venezuela ela está afastada, porque nós vemos aí nas notícias que a Venezuela está passando por um problema político, né, econômico e social, né? O presidente atual é Nicolás Maduro, mas a situação dele não é muito boa. Um tal do carinha chamado de Juan Guaidó, eu acredito que seja assim a pronúncia, não sei muito bem. Ele se autoproclamou presidente da Venezuela e tenta unir, junto com os militares, com outros grupos da sociedade, como os empresários, né, e outros representantes do governo, para dar um golpe de Estado e derrubar Nicolás Maduro. Tá bom? Por isso que a Venezuela ela ainda está, desde 2017, afastada do Mercosul. Outra situação semelhante aconteceu com o Paraguai. O Paraguai também em 2012 ele foi afastado do bloco porque ocorreu um golpe de Estado derrubando o presidente chamado de Fernando Lugo, certo? Aí vocês poderiam, e ainda, professor, o Paraguai continua afastado? Não, certo? Em 2013 houve novas eleições democráticas e o Paraguai retornou ao bloco.
Então, o objetivo principal é estimular o aumento das trocas econômicas entre os países membros, certo? Então, o principal objetivo do Mercosul é o aumento das trocas econômicas, trocas comerciais entre os países membros. E uma questão interessante que o Mercosul hoje, né, ele é o principal bloco econômico, certo, gente? É o principal bloco. Por que ele é o principal bloco? Porque ele concentra, né, as principais economias da América Latina, né, principalmente da América do Sul, Brasil e Argentina, dando destaque mais para o Brasil, que é um país mais industrializado que a Argentina ainda, né? Mesmo com a gente com os problemas que estão acontecendo aí, políticos, né, e sociais e essa pandemia também, que isso também não é só no Brasil, mas no mundo todo, né? Mesmo assim, o Brasil ainda é o país mais desenvolvido, vamos dizer assim, da América do Sul. Então, o bloco Mercosul, ele possui as principais economias. Então, o principal bloco, certo? Nós vamos ver uma comparação entre o bloco Mercosul e a Aliança do Pacífico. Vocês vão ver a diferença na questão de crescimento do PIB. Então, isso vai confirmar o que eu estou falando agora, tá bom? Associação Latino-Americana de Integração, ALAD. A ALAD foi criada em 80 com o objetivo de promover a integração e o desenvolvimento econômico e social por meio do estabelecimento de um mercado comum no continente latino-americano. Países membros: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, Nicarágua e Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Nicarágua tenta ingressar no bloco desde 2011. Eu peço até desculpa, pessoal, porque vocês poderiam até, e ainda hoje nós estamos tenta ingressar no bloco desde 2011 e nós estamos no século 2020. O senhor pode responder? Não, infelizmente, pessoal, eu não, né, adentrei nessa questão. E vocês podem em casa, né, fazer essa pesquisa aí, depois passar para a gente se a Nicarágua já foi ingressada no bloco ALA, tá bom? Comunidade Andina. A Comunidade Andina foi criada em 69 e atualmente é constituída de 4 países: Peru, Bolívia, Equador e Colômbia. Principais objetivos: destaca-se o desenvolvimento equilibrado dos países membros mediante a integração e a cooperação econômica e social, certo? Então ele aqui já visa o setor social, os benefícios sociais, tá bom? As políticas públicas. Organização dos Estados Americanos, OEA, fundada em 48, é uma das instituições regionais mais antigas do mundo e atualmente constituída de 35 estados da América independentes, e se tornou-se um importante fórum governamental, político, jurídico e social, cujo objetivo é aprofundar a democracia, os direitos humanos e o desenvolvimento do continente. Então, gente, você já pode observar que esse bloco aí já não é voltado tanto para questão econômica, e sim uma questão humanitária, né, dos direitos humanos, a questão de forma de governo democrático, né. Com certeza esse bloco está atuando, né, na Venezuela para tentar amenizar os problemas que lá se encontram. Organização dos Estados Ibero-Americanos, OEI. A OEI é uma instituição internacional, né, integrada por países do continente latino-americano, africano e europeu. Tem caráter governamental e o objetivo é promover a cooperação no campo da educação, da ciência, da tecnologia e da cultura. Então, outro bloco, né, que é voltado para a questão, né, do desenvolvimento humano, né, vamos dizer assim, né, no campo da valorização da educação, da ciência, da inovação tecnológica e da cultura, né, da valorização das etnias do mundo em geral, né, diminuir a intolerância que ainda, infelizmente, em boa parte do Brasil e do mundo todo, ainda, a intolerância ainda prevalece. A Aliança Boliviana para os Povos da Nossa América, ALBA. A ALBA foi criada em 2004 e a partir do acordo entre os dois países, Cuba e Venezuela, atualmente é constituída também por Bolívia, Nicarágua, Equador e pelas ilhas de Caribenha. Essas ilhas caribenhas, pessoal, é a América Central e Insular, certo? Os países como Cuba, né, Jamaica, entre outros, tá bom? Procura promover a integração da América com um caráter político, cultural e ideológico. Então, o principal objetivo dele é isso aí, é valorizar,
né, vamos dizer assim, a questão cultural, né, política, a questão da democracia, com certeza, né, ideológica. A Aliança do Pacífico e a Unasul. Em 2002 foi criada a Aliança do Pacífico, bloco econômico, isso é mais voltado para a economia, formado por México, Colômbia, Peru e Chile. Tem como objetivo tornar-se um grande polo de atração de investimento na América Latina e servir de elo para uma eventual integração com os países asiáticos. Então, ó, eles visam ter um alcance, né, bem abrangente, além dos países da América Latina, claro, né, ser associado aí, o México, o Peru, eles tentam também trazer, né, ingressar países da Ásia, como a Índia, a China, o Japão, certo? E a União das Nações Sul-Americanas, a Unasul, foi criada em 2008 e é formada pelos países da América do Sul, tem como objetivo construir um espaço de integração cultural, social, político e econômico, certo? Aí é uma comparativa entre os dois blocos, né? A Aliança do Pacífico e o Mercosul. Países integrantes aí, Chile, Colômbia, Peru e México. No Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela e Paraguai. Lembrando que a Venezuela ainda está suspensa, né? O que prevê os dois blocos? A Aliança, livre circulação de mercadorias, serviços, capitais e pessoas. Mercosul, livre circulação de mercadorias, serviços, pessoas, tarifas comerciais. A população aí em torno de 209 milhões e Mercosul 279 milhões. Questão do PIB, né? A Aliança do Pacífico existe 35% do PIB da América Latina, enquanto o Mercosul tem em torno de 58% do PIB da América Latina. Então, ó, isso aí, esse gráfico aí, esse comparativo, vai confirmar o que eu falei no início do slide lá. O Mercosul hoje é o principal bloco econômico da América Latina, certo? A questão do crescimento econômico das principais países da América mais desenvolvidos, vamos falar assim, né? Aí o mapa mostra aí na legenda, né, pintado de azul seria a Aliança do Pacífico, que é o México, Colômbia, os países, né, Peru e Chile, e o marronzinho, Venezuela, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, o bloco Mercosul, né, os países que formam o bloco Mercosul. Protagonismo brasileiro e relações internacionais. Nas últimas décadas, o Brasil tem ampliado a sua importância no cenário internacional e tem sido considerado uma potência econômica regional, certo? Hoje, mesmo com os problemas que o Brasil está passando, né, crise política, questão social e essa pandemia que faz parte também de todos os países que estão passando sobre isso, mesmo assim o Brasil é uma potência econômica regional, o país mais industrializado da América do Sul, certo? Ele tem destaque na questão, né, internacional, na questão de influência na ONU. Ele já participou mais de 50 milhões de missões, né, na ONU para combater as desigualdades, os problemas de conflitos entre algumas regiões, né, chamado das missões os capacetes azuis. Então o Brasil ele tem grande influência no cenário internacional e por isso que ele é uma potência econômica regional, tá bom? Mas claro que ainda tem grandes problemas, né, sociais, políticos, precisa melhorar bastante ainda para ser um país mais igualitário, né, um país melhor de se viver, tá bom? Então vocês observam nesse gráfico aí, pessoal, que esse gráfico é das 10 maiores economias do mundo em 2017 e o Brasil está entre eles aí em oitavo, tá bom? Por isso que o Brasil é considerado uma potência econômica regional. Relações com a Argentina. Então, ao longo da história, as relações do Brasil e Argentina nem sempre foi pacífico. Como a gente vê a rivalidade no futebol, também na história de formação desses dois países houve uma relação não pacífica, certo? Não tão amistosa. Isso, ó, inicia desde a Guerra da Cisplatina, quando eles eram um país independente, só que o Brasil, no século XIX, aí, 1825 a 1828, ele
no século XIX, ele anexa as terras que hoje é Uruguai, por isso que ocorre essa guerra cisplatina, certo? Década de 70, né, o Brasil, junto com o Paraguai, criar a usina hidrelétrica de Itaipu, né, a segunda maior do mundo, e a Argentina se julgou prejudicado. Outros projetos e obras de infraestrutura desenvolvidos em parceria com Bolívia, Paraguai e Uruguai geraram atriz com a Argentina. A Bolívia e o Paraguai foram atraídos pela órbita da influência do Brasil por meio de conjunto de estratégias implantadas pelo governo brasileiro, certo? Antes, esses países, por não terem saída para o mar, eram fortemente dependentes da Argentina para fazer o escoamento de seus produtos pela bacia Platina e pelo porto de Buenos Aires. Aí você e atualmente, pessoal, como é que está a situação aí, vamos dizer, das relações, né, diplomáticas entre Brasil e Argentina? Então, desde os anos 2000, como aí diz no slide, as relações entre Brasil e Argentina têm sido muito mais amigáveis, marcadas pela busca de uma política comum para o desenvolvimento da América do Sul, além de investimento brasileiro nesse país, em setores como petróleo, gás, indústria automobilística e turismo. Bom, gente, desde os anos 2000, né, o Brasil começa a ter uma relação mais pacífica com a Argentina. Isso ocorreu com um episódio que o Brasil ficou a favor, né, da Argentina, defendeu a Argentina em relação à posse das Ilhas Malvinas. São ilhas que estão nas águas argentinas, estão na América do Sul, só que ela pertence, né, ao Reino Unido desde 1883. Então a Argentina luta pela a posse dessas terras, dessas ilhas, né? Porque eles afirmam que essas terras estão nas suas fronteiras, no seu território, né, marinho, e a obrigação obriga que o Reino Unido desocupe, tá bom? Só que essa questão está na ONU e está para ser resolvida. Em qual país pertencerá às Ilhas Malvinas? Um exemplo de integração que vai fortalecer mais ainda os laços entre os países da América é o corredor bioceânico, né, com cerca de 4 mil quilômetros, que é uma rodovia que corta a América do Sul no sentido leste e oeste. Esse complexo rodoviário tem como ponto de partida o Porto de Santos, cruza o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul e atravessa os Andes bolivianos, chilenos, e até chegar ao porto de Arica e Iquique no norte do Chile, certo? Então é uma das obras que, né, vamos dizer assim, essenciais para o progresso, né, e integração entre os países da América Latina. Bom, gente, a nossa aula se encerra nesse momento. Um abraço e até a próxima.